Gente, nós vamos fazer o seguinte, a gente está aqui te dando uma série de ideias gerais sobre o assunto, a gente vai falar de diversos aspectos. No final, eu vou juntar para a gente desenhar o processo, assim como a gente fez com falência, para que você possa entender melhor do ponto de vista processual como é que isso funciona, tá? Não se preocupe, eu vou falar aqui, de uma coisa aqui, ali, e a gente vai te dando as informações. No final, a gente concatena tudo e te mostra passo a passo como esse processo se desenrola perante o nosso Poder Judiciário. Então, deixa eu começar aqui para que a gente possa verificar quais são os requisitos gerais aqui dessa petição inicial de recuperação judicial. Em primeiro lugar, essa petição inicial, ela segue os requisitos normais de uma petição inicial. Os requisitos lá do artigo 319 do CPC. Partes, fatos, fundamentos jurídicos, competência, valor de causa, provas, segue o baile normal do artigo 319 do CPC. Requisitos gerais das petições iniciais em geral de nosso CPC. Mas, além disso, essa petição inicial, ela tem uma série de elementos que lhe são próprios, que o advogado deve trazê-los aqui à tona na hora do processo. Então, bora analisar aqui, são nove incisos para a gente analisar. Primeiro, exposição das causas concretas. Eu não vou aqui ficar lendo o slide, né, gente? Não tem sentido. Aqui, só o mais importante de cada um, exposição das causas concretas, da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira. Na hora que você for dispor sobre o caso para o juiz, você tem que dizer, de cada inciso eu vou marcar o mais importante. Você tem que dizer as causas concretas que lhe levaram a pedir a recuperação da empresa do seu cliente. Não cabe você dizer assim, senhor juiz, eu estou pedindo assim a recuperação da empresa do meu cliente porque a economia do mundo vai mal e como o senhor sabe, a economia é globalizada. Então, se a economia da China deu um problema lá, atingiu a economia do Brasil. Não. Concretamente, por exemplo, essa empresa lá, eu disse a vocês que tinha a empresa de cana-de-açúcar e tinha diversas que viviam em relação a ela. Por exemplo, um restaurante. Eu estou pedindo a recuperação judicial desse restaurante porque esse restaurante fornecia alimentos para a empresa de cana-de-açúcar que faliu. Pronto, então eu tenho que dizer as causas concretas ao juiz. O que a gente vai ver, gente, aqui no artigo 51, que você pode copiar, é que a empresa verdadeiramente ela vai se desnudar na frente do juiz, tá? Ela vai tirar a sua roupa, ela vai mostrar exatamente sua situação financeira. Se quiser, se não quiser, vá lá e aposte na falência. Inciso 2º. Demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais. Então, você vai ter que mostrar a parte de escrituração contábil relativa aos 3 últimos exercícios sociais. Não sei se vocês lembram, lá da parte geral do direito empresarial, a parte de escrituração. Os livros mercantis, eles são sigilosos, né? O próprio Poder Judiciário, ele só pode pedir a exibição integral dos livros mercantis em casos muito específicos, lá do artigo 1191 do Código. Um desses casos é justamente na hora da falência. Então, os livros mercantis são sigilosos porque eles constituem a vida financeira da empresa, mas nesse caso não, a empresa vai ter que mostrar a escrituração contábil desses 3 últimos exercícios sociais. Relação de todos os credores, certo? Todos. O valor, natureza, origem, obviamente, né? Isso daqui é das coisas mais importantes que vai ter no processo de recuperação judicial. Se a empresa vai ou não ser possível de se recuperar, vai ou não conseguir se recuperar, depende disso daqui, né? 4. Relação integral dos empregados. Tem que mostrar também a situação dos empregados. Observem que o inciso 3º é dos credores em geral e no inciso 4º a gente fala aí da situação dos empregados. Como a gente vai ver, na falência, como a gente já viu, na falência os empregados têm um tratamento privilegiado. Na recuperação extrajudicial também e na recuperação judicial também. Então, por isso, tem que ter essa relação dos empregados. É o que eu disse a vocês. Melhor palavra para a gente traduzir esse artigo 51 é que a empresa ela precisa se desnudar. Precisa realmente mostrar como ela está. Vamos adiante aqui. Certidão de regularidade do devedor no registro público de empresas. Então, a certidão de regularidade, porque, gente, nós até já falamos dos requisitos
na parte de recuperação extrajudicial, mas eu vou falar de novo aqui depois dos requisitos para recuperação judicial. E o primeiro requisito que lá consta do artigo 48 é que a empresa seja regular e já seja registrada há mais de 2 anos. Por isso que tem que mostrar isso e tem que mostrar também o ato constitutivo com o administrador da empresa, porque muitas vezes você vai ter penalidades em cima do administrador, quer sejam penalidades dessa própria lei, quer sejam até penalidades criminais. Então, por isso, você tem que indicar. Relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor. E aí, bora conversar um pouquinho sobre isso. Deixa eu passar para cá. Deixa eu colocar maior, que acho que é melhor para a gente conversar. Gente, se a maioria das empresas em nosso país são sociedades limitadas, se a maioria das empresas são sociedades anônimas ou EIRELIs, onde se protege o patrimônio particular, para que se mostrar a relação, para que essa exigência que a gente tem aqui de relação dos bens particulares? Porque vejam, em regra, na sociedade limitada, na sociedade anônima, no EIRELI, não irão ser atingidos os bens particulares. Para que então eu mostrar? Porque não é muito difícil, eu diria quase regra, que nesses processos se atinjam os bens particulares, haja DPJ, haja desconsideração da personalidade jurídica nos termos do artigo 50 do Código Civil. Então, pode ser que haja DPJ. Por isso, vamos verificar se você também não está fraudando, se você não está cometendo algum ato indevido, sua empresa está aparentemente quebrando, quando na verdade você está transferindo bens para o seu patrimônio particular. No último ano, sua empresa teve um resultado pífio, um resultado horrível e você foi mais rico do que nunca. Gente, uma coisa é verdade, assim, sabe a gente falar. Nesse país, as empresas que entram em recuperação, essas grandes empresas, elas não devem pouco, não. Não tem ninguém devendo 5 milhões, 10 milhões, eu não estou dizendo 5 milhões é pouco não, viu? O povo deve, assim, 200 milhões, 300 milhões. A gente comentou aqui em diversos momentos da recuperação judicial da Oi, né? Que é o maior processo de recuperação judicial da história do Brasil, que chegou a 50 bilhões em dívida, 50 bilhões. Vejam que o negócio é realmente... E vários grandes grupos econômicos devendo 200, 300 milhões. Professor, e uma empresa dessa consegue se recuperar? Depois a gente vê, tá? O que mais? Extratos atualizados das contas bancárias da empresa e de suas eventuais aplicações financeiras. Para isso, nesse mesmo sentido, continuar mostrando toda a situação patrimonial real. Certidão dos cartórios de protestos. Porque, vejam, também assim, né? É uma coisa que vai ser verificada, é a situação financeira da empresa. Se ela já está, assim, totalmente negativada, se ela está cheia de títulos protestados em cartório, né? Talvez isso influa bem negativamente no deferimento da sua recuperação. Mostrar toda a sua situação patrimonial. E a relação subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive de natureza trabalhista, com expectativa, com essa estimativa dos valores que são devidos, afinal de contas, né? Bora ver aí se dá realmente para a empresa se recuperar, quantas ações ela tem. Percebam que a ideia de mostrar as certidões de protesto e de processos que a empresa tem é nesse sentido, de realmente verificar a sua situação patrimonial. Então você, gente, enquanto futuro advogado, você como estagiário, pegou um processo desse de recuperação judicial, saiba, além de seguir todo o ritual previsto no artigo 319 do CPC, você tem que acostar na petição inicial esses documentos que a gente acabou de ver. Nenhum deles pode faltar. Você tem que ter muito cuidado na hora de acostar esses documentos, até porque depois, se acostar errado, vão dizer que foi culpa do estagiário. Então não deixa isso acontecer não. Daqui a pouco eu volto.